Dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor e estamos aqui no Procon Estadual para conversar com o diretor e presidente Rogério da Silva Ataide, para falar sobre esse dia e também os desafios e os direitos do consumidor. Bom dia, Rogério. Como se deu esse dia e qual a importância dele? Bom dia, hoje. O dia 15 de março se comemora o Dia Internacional do Direito do Consumidor. Por que se escolheu essa data, a partir da década de 80? Porque é uma data que, no ano de 1962, o presidente John Kennedy, pressionado pelo Congresso e pela grande população norte-americana, ele envia uma carta ao Congresso norte-americano falando dos direitos do consumidor, principalmente com as questões de saúde, e diz que consumidores somos todos nós. Efetivamente, todo momento nós estamos afetando e sendo afetados, nós consumidores. E a partir daquele momento, sim, começa efetivamente pelo mundo todo se comentar sobre o direito do consumidor. Apesar, se nós formos olharmos, desde a época do Antigo Egito, já existia relatos de relação de consumo. Os egípcios eles usavam material para proteger a sua pele e esses materiais eram industrializados. E alguns materiais já tinham com vício e tinha reclamações contra esses fabricantes. Também no Código de Hammurabi fala-se também da pessoa que presta um serviço e esse serviço efetivamente não foi feito da maneira devida, o construtor que falava na época tinha que reparar aquele consumidor. Inclusive, falava no Código de Hammurabi, no artigo 230, que se a edificação ruísse e se o consumidor viesse a óbito, morresse, o construtor ele tinha que pagar com a própria vida. Então, a partir desse momento que se comemora o Dia Internacional do Direito do Consumidor, no dia 15 de março. No Brasil, a partir da Constituição da década de 80, de 82, no artigo 5º, ele fala que o Estado promoverá, na forma da lei, o direito do consumidor. E no dia 11 de setembro de 1990, nós temos a nossa grande conquista, que é o Código de Defesa do Consumidor. Muitos comerciantes usam dessa data para promover promoções. Há uma fiscalização do Procon? Como se comemora o Dia do Consumidor, o comércio aproveita essa oportunidade, e oferece ofertas aos consumidores. Nossa fiscalização fica atenta, principalmente os sites, que hoje em dia o comércio eletrônico está muito ativo, então eles oferecem promoções. E um importante frisar aqui, essas promoções não significa que exime os comerciantes de responsabilidade. O produto comprado em promoção, ele tem a mesma garantia do produto que não está em promoção. O produto que está na gôndola tem a mesma garantia de qualquer outro produto. O que possa ser uma promoção é que o produto é de mostruário. Sim, pode ter promoção, mas esse produto mostruário ele tem todas as garantias legais. Agora, vamos supor, tem um arranhãozinho na porta da geladeira, a mesa está com a quinazinha quebrada. Então, se o consumidor está vendo que aquele produto tem aquele vício ali e o comerciante, para se resguardar que aquele produto efetivamente está com um probleminha, coloque na nota fiscal e o consumidor dá o aceite. Se por um acaso o comerciante vender, não explicar isso para o consumidor posterior achar que foi enganado, ele tem sim o direito de ser ressarcido. Falando sobre as compras na internet, quais orientações para o consumidor não ter dor de cabeça? Primeiramente, procure comprar em sites confiáveis. É bom você fazer uma pesquisa mesmo ali com seus próprios amigos, vizinhos, colegas de trabalho, saber se ele comprou naquele site, aquele site é confiável ou não. É importante que todo site tem que ter o seu CNPJ, tem que ter um número de SAC, que é o atendimento ao consumidor, o serviço de atendimento ao consumidor. Inclusive, esse SAC tem lei que o regulamenta. Tem que ter um endereço físico. Isso é muito importante porque o consumidor precisa saber efetivamente se aquele site é um site confiável. CNPJ. Outro dado importante, procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor que a gente orienta se aqueles sites são confiáveis ou não. Comprou pela internet, existe um prazo de arrependimento de 7 dias. Independentemente se aquele produto chegou com as mesmas especificações, com o preço, tudo direitinho, a partir do momento que o consumidor deu o aceite, ele tem 7 dias para se arrepender e ser ressarcido sem problema nenhum. Essas são as principais dicas que nós damos quando a pessoa quer comprar pela internet. Falando sobre o Dia do Consumidor e o consumo consciente.
O senhor pode definir para a gente? O consumo consciente, né? A gente procura falar assim, eu preciso ou eu quero? Porque hoje em dia, né, a publicidade é muito forte, pode induzir o consumidor à compra. Isso, inclusive, está afetando um problema de saúde. Qual é o problema de saúde que nós estamos falando? A questão do superendividamento. As pessoas acabam colocando o cartão de crédito, o cheque especial, as vantagens que as financeiras oferecem para ele, colocando como se aquilo fosse uma renda normal do salário dele. Não é. As pessoas têm que saber que elas têm que viver dentro do valor que eles ganham por mês. Óbvio que existe algumas emergências, o cartão de crédito sabendo usar é maravilhoso, todos nós usamos, todos nós nos ajuda muito, mas a principal dica que a gente dá é essa. Efetivamente, eu preciso ou eu quero? É importante também a família conversar, independentemente da idade da criança, a educação começa com a criança, explicar para a criança o orçamento familiar, se aquilo efetivamente é necessário. Os pais precisam conversar porque as crianças hoje na escola são muito induzidas, né? Uma criança, de repente, vê uma outra com produto, aí quer aquilo, o pai e a mãe querendo ajudar a criança compra, aí vem as dores de cabeça depois. Outra coisa importante são os idosos. Os idosos, dentro da classe dos vulneráveis, que consumidor, todos nós somos vulneráveis, existe a classe do hipervulneráveis. São as crianças e são algumas pessoas que têm necessidades especiais. E os idosos são um desses. A facilidade que essas empresas têm de oferecer crédito para os idosos acaba atrapalhando a vida financeira dessa família. Então é importante, efetivamente, essa pergunta: eu preciso ou eu quero?